Oi pessoal, como vocês estão? Mais uma vez eu tô aqui para trazer uma palavra que o Senhor quer falar com a gente hoje, né? Então hoje a gente vai falar sobre Jeremias, né? Os textos de Jeremias, capítulo 2, 7 e 11. Então depois vocês deem uma lida lá. Bom, antes desse vídeo, vocês com certeza viram o vídeo do trailer do meu casamento, do Jonas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre amor, sobre aliança. E o tema de hoje é amor bandido? Não, amor verdadeiro, que é o amor de Deus, né? Então, no vídeo do casamento, né, vocês puderam ver que a gente estava muito feliz. Nós somos muito felizes por termos um ao outro, né? E quando a gente gosta de alguém, quando a gente se apaixona por alguém, é algo muito legal, assim, muito sensacional, né? Não sei se aconteceu isso com vocês já alguma vez. Se não aconteceu ainda, um dia vai acontecer. Calma que vai acontecer. Mas quando a gente se apaixona por alguém, né? A gente sente aquelas borboletinhas na barriga, um frio na barriga, fica ansioso para ver o outro. Será que ele vai no culto? Será que ele não vai? Será que ele vai estar naquela festa? Será que não vai estar? Para conversar, para estar junto. Ver se o outro curtiu tua foto, se não você curtiu a foto dele. Então, é aquela sensação gostosa quando a gente se apaixona por alguém, né? Aquele primeiro amor por uma pessoa. E aí, essa paixão, com o tempo, ela vai se transformando em amor, né? E ali no vídeo do nosso casamento, vocês podem ver que a gente estava muito feliz, né? A intenção é que vocês vejam como é o olhar de uma noiva, de um noivo, como é o dia de um casamento, como é uma aliança, né? O casamento é uma aliança. Então, o casamento, ele não é baseado em paixão, ele é baseado sempre em amor. E amor não é só um sentimento. Amor é uma escolha, todos os dias. Você escolhe amar o outro. Amor são atitudes, são ações, são escolhas. Então, num casamento baseado em amor, os dois, né, fazem uma aliança, os dois se comprometem em escolher o outro todos os dias. E a Bíblia diz que o amor de Jesus por nós é assim, é o amor do noivo, né? Que a Bíblia fala que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, ou seja, assim como Jesus se entregou pela sua igreja, o marido, o esposo deve amar a sua esposa. E a Bíblia também fala que não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus melhores amigos. Então o amor de Jesus foi o maior amor do mundo, né? O amor do noivo por nós que somos a noiva. E Jesus sempre olha pra gente com esse amor. E Ele está esperando, e Ele quer, e Ele deseja que nós o amemos, assim como Ele nos amou. Ele deseja fazer uma aliança com a gente. Ele deseja que a gente também olhe para Ele com um olhar apaixonado, com um olhar de amor, com um olhar encantado por Ele também. E é assim que Deus faz com a gente. Deus também quer fazer uma aliança. Quando Jesus morreu na cruz e se entregou por nós, Ele fez o primeiro gesto de amor, né? Ele quis, ele proporcionou a gente a ter de volta um relacionamento com Deus, a fazer uma aliança com Deus. E é sobre isso que a gente vai falar e é disso que se trata. Em Jeremias 2, do versículo 2, o 3, o 7 e o 11, falam muito sobre isso, né? Em Israel, a gente sabe que o povo de Israel era o povo de Deus, né? Que era o povo escolhido por Deus. E a gente pode se lembrar que Deus libertou o povo do Egito lá com Moisés. Deus cuidou do seu povo, Deus alimentou o seu povo, Deus foi fiel com o seu povo durante todo esse tempo e deu para eles uma terra maravilhosa. E a única coisa que o Senhor fez, a nova aliança que o Senhor tinha feito com aquele povo era: olha, vocês me obedeçam, vocês sigam os meus caminhos, adorem somente a mim, que eu vou cuidar de vocês, que eu vou tratar de vocês, que eu não vou deixar os inimigos derrotarem vocês. Então Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel, mas, né, o amor bandido daquele povo não deixou isso acontecer. Deus sempre é fiel às suas alianças, mas o povo não foi fiel à aliança que fez com Deus. Eles começaram a incorporar a adoração a outros deuses através de Salomão, que se a gente for voltar lá em toda a história
história de Samuel, Reis, enfim. E a gente começa a ver que chega num ponto que o negócio tá tão feio pro povo de Israel, tá tão grave, que eles começam a adorar a outros deuses dentro do templo, dentro da casa de Deus. É como se o povo chegasse lá e fizesse um despacho no meio do altar da nossa igreja, entendeu? Então eles estavam adorando a outros deuses dentro da casa de Deus. Eles estavam sacrificando seus filhos, eles estavam, gente, pintando e bordando, né? No linguajar de antigamente. Mas eles estavam tocando o terror. Eles tinham quebrado, eles romperam a aliança que Deus tinha feito com eles. E nesse tempo, que foi um longo tempo, Deus o tempo todo mandando profetas, mandando pessoas para falar, olha, se arrependam, voltem aos meus caminhos, parem de fazer essas coisas erradas, parem de adorar a outros deuses, eu me entreguei por vocês, eu amo vocês, eu cuido de vocês. Se lembra que eu tirei os pais de vocês do Egito? Parem de adorar os outros deuses. Mas o povo, algumas gerações, alguns reis se arrependiam, adoravam, mas a maioria, o resto todo, continuava tendo práticas absurdas e adorando a outros deuses, né? Então o negócio estava muito feio para o povo de Israel. E aí eu começo a pensar, eu lendo esses textos, eu fico pensando, gente, por que será que o povo de Deus trocou o carinho de Deus, o cuidado de Deus, as bênçãos de Deus para adorar outros deuses que nem sequer respondiam a eles? E aí eu começo a pensar e ver e refletir sobre as coisas que a gente vive hoje também, né? Por que às vezes a gente vê pessoas que conhecem a palavra de Deus, que já foram curadas por Deus, por exemplo, que já tiveram algum milagre de Deus, e a gente vê essas pessoas ficando cada vez mais longe do Senhor e trocando o amor de Deus por outros deuses, como dinheiro, como os desejos da carne, enfim, como tantas outras coisas. E aí a gente começa a pensar que tudo isso sempre começa com uma coisinha pequena, né? Começou com Salomão casando com esposas de outros reinos, de outros lugares, estrangeiras, que não adoravam a Deus. E elas começaram a colocar dentro da cultura, né, para ele agradar as suas esposas, ele começou a permitir que elas adorassem os seus deuses ali naquele lugar. Então a terra que Deus tinha dado para ele começou a ser um lugar de adoração a outros deuses. E isso acontece também no nosso coração. Às vezes a gente está meio desanimado, não quer saber de muita coisa, e a gente começa a se afastar uns pouquinhos da palavra de Deus. E quando a gente vê, a gente já está muito, muito longe e a gente acha que não tem mais solução. Então a gente precisa ficar atento e se lembrar de tudo aquilo que Deus é, quem Deus é para nós, o que Deus fez por nós, a salvação que Jesus nos deu. Se a gente se lembrar todos os dias, se a gente escolher amar ao Senhor todos os dias, a gente não vai vacilar, a gente não vai se desviar desse caminho. Mesmo que a gente dê uma fraquejada, a gente vai se arrepender, porque a palavra do Senhor vai entrar no nosso coração e vai transformar alguma coisa aqui dentro. Mas aquele povo já estava tão distante de Deus, não queria saber de Deus, que mesmo os profetas falando com eles, o coração deles não era capaz de se arrepender. E aí a gente começa a pensar, caramba, né? Olha o nível que esse povo chegou de adorar as outros deuses dentro da casa de Deus, sabe? De oferecer um despacho dentro do altar, lá no altar da PIB, por exemplo. E aí a gente começa a pensar que não são só esse tipo de adoração, de oferecer sacrifícios a outros deuses, mas hoje em dia, nos nossos tempos, nos nossos dias, o que significaria isso? O que significaria adorar a outros deuses no templo de Deus, né? E aí a gente pode colocar como, por exemplo, pensar, né, que o nosso corpo é o quê? O templo do Espírito Santo de Deus. Então nós também somos casas de Deus. Então se a gente usa uma roupa que nos faz pecar, que faz o outro pecar, que não é apropriada pra gente, pro nosso corpo, se a gente quer passar uma mensagem errada com aquilo ali, a gente também está oferecendo adoração a outros deuses. Se a gente usa os nossos olhos para ver coisas inadequadas, para ver pornografia, se a gente usa as nossas mãos para tocar o nosso corpo de formas que a gente não deveria tocar, se a gente usa o nosso corpo e permite
formas que não deveriam tocar antes da hora, a gente também está profanando, a gente também está manchando, a gente também está sujando, a gente também está adorando a outros deuses no templo que o Senhor habita. Então isso também é um pecado, né? A gente vê que, embora ele não esteja oferecendo despacho no altar da igreja, do templo em si, quando a gente usa o nosso corpo de maneira errada, quando a gente não cuida da gente mesmo, quando a gente não cuida da nossa mente, do nosso coração e permite que os pecados, que os pensamentos ruins invadam o nosso coração, a nossa mente, que as ações ruins tomem o nosso corpo, a gente também está adorando a outros deuses, a gente está adorando a carne e não a Deus. Então, não é só o templo físico que deve ser respeitado, mas o nosso corpo também, as nossas ações. O que a gente faz tudo que a gente faz deve adorar ao Senhor e somente a Ele em primeiro lugar. Porque Deus deseja isso, Deus deseja que a gente o ame com toda a nossa força, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. A palavra do Senhor diz isso. Então, quando a gente faz isso, quando a gente usa o nosso corpo, quando a gente peca contra Deus, a gente está fazendo a mesma coisa que o povo de Israel. A gente está traindo a aliança que o Senhor fez com a gente. Imagina, eu e Jonas, naquele altar, naquele lugar, no dia do nosso casamento, prometemos escolher um ao outro todos os dias, prometemos amar um ao outro todos os dias. Mas se um de nós trai o outro, a gente quebra essa aliança. Se você um dia já foi traído, ou se você um dia traiu, você também quebrou uma aliança. E eu tenho certeza que isso não foi bom, porque tudo isso traz consequências para a nossa vida, mais cedo ou mais tarde. Deus também não se agrada e não aceita a traição. Mas ao contrário de nós, que muitas vezes temos muita dificuldade em perdoar, Deus sempre oferece uma segunda chance. Deus sempre vai lá e fica o tempo todo falando, olha, se liga, presta atenção, eu tô aqui, volta pra mim, eu quero você. Lembra da nossa aliança? Deus o tempo todo faz isso, tanto que o Senhor mandou muitos e muitos profetas e demorou tempos até que o povo de Israel sofresse de fato todas as consequências decorrentes da quebra daquela aliança. Mas aí, o povo, ao invés de se arrepender, continuou o quê? Dando as costas para Deus, traindo Deus. E com certeza, um dia essa conta ia chegar, um dia na nossa vida essa conta também chega. Então o Senhor não quer que a gente erre, que a gente pegue, que se afaste dele e acabou a história pra gente. Não, muito pelo contrário. Deus quer e o tempo todo manda pessoas, palavras, louvores, situações que fazem a gente refletir, que deseja que a gente se arrependa e mude de atitude. A gente sabe que Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares, ele sabe todas as coisas, ele pode fazer todas as coisas. E às vezes a gente acha que chorando, indo lá na frente, que tá tudo certo, que eu vou pra igreja, beleza, tô salvo, mas na verdade não é assim. A gente sabe que o Senhor, ele é capaz de ver a intenção do nosso coração. Então não adianta a gente fingir que a gente ama a Deus, fingir que a gente está servindo a Deus, fingir que a gente está adorando a Deus, porque Deus conhece o nosso coração e Deus se importa com isso. Não importa o tamanho do nosso pecado, não importa o tamanho do seu pecado, o que você fez de ruim, Deus te dá uma nova chance, Deus fala com você, eu te amo, eu quero que você se arrependa, eu quero que você mude de vida. E quando Deus nos perdoa, Ele esquece o que a gente fez, Ele não fica trazendo a memória. Então, se aquilo que você fez no passado, se aquele pecado que você cometeu ainda te incomoda, ainda fica na sua cabeça, repreende isso, manda isso embora, porque se o Senhor já te perdoou, Ele já esqueceu. E Ele nos oferece uma vida nova, uma folha em branco para a gente fazer tudo diferente. É muito importante que a gente se lembre que arrependimento gera transformação de atitude. Não adianta você falar que se arrependeu e a sua atitude não mudar. O que Deus quer da gente é justamente isso, é arrependimento, é mudança de atitude. Deus deseja nos dar uma nova chance. Deus deseja que a gente converta, que a gente mude o nosso caminho e siga o caminho dele, obedeça a ele, viva uma relação de amor e obediência com ele e viva uma aliança com ele.
A gente é vacilão, a gente sabe que a gente é vacilão, mas Deus deseja sempre o nosso arrependimento. O seu amor nos dá esperança e nos lembra